Pessoal, continuando com o exercício para escrivães, turma 2012, né? Essas provas que vão ser realizadas agora em dezembro de 2012. Essa é a segunda parte e nós paramos na questão de número 22. Então, vamos para a questão de número 23, certo? Vejamos. Ao chegar a um local de crime, você observa um datilograma em uma porta de geladeira. Um datilograma, pela enésima vez, é o quê? Uma impressão digital. Se vocês errarem uma questão dessas em relação a datilograma, impressão digital e desenho digital, nunca mais nem olhem para minha cara, certo? Considerem-se meus inimigos, quem errar. Então, ao chegar a um local de crime, você observa um datilograma, isso é uma impressão digital, em uma porta de uma geladeira. Está lá, porta da geladeira, e tem lá uma impressão digital, ou um datilograma. Você percebe que essa impressão digital, olha só, eu já vou falando dessa maneira para que vocês não tenham como errar. Eu falo lá em cima, ao chegar a um local de crime, você observa um datilograma. E agora eu já digo, você percebe que essa impressão digital para que você vá se familiarizando com esses nomes. Você percebe que essa impressão digital está presente nesse suporte, que é a geladeira, certo? A geladeira, né? Por conta do sangue que se encontrava no dedo do suposto criminoso. Então, repetindo, falando, lendo a pergunta por inteiro. Ao chegar a um local de crime, você observa um datilograma em uma porta de uma geladeira. Você percebe que essa impressão digital está presente nesse suporte, a geladeira, por conta do sangue que se encontrava no dedo do suposto criminoso. Então, vamos visualizar. Você chegou no local de crime, você como escrivão de polícia, nessa turma de escrivão de polícia, você chegou e tem lá uma impressão digital na porta de uma geladeira e que foi por conta do sangue. Então, vem lá, diante do exposto, você poderá afirmar ao juiz de direito que, ao chegar ao local de crime, você viu uma impressão modelada. Essa é a questão de número 23. Novamente, nós temos as impressões visíveis, é o vi-mola, lembra? Vi-mola, vi-mola. Mais uma vez, vi-mola, visíveis, modeladas. Essas duas, como eu já disse várias vezes, são as impressões que nós conseguimos visualizar a olho nu, tranquilamente. Lembre-se da carteira de identidade, sua carteira de identidade. Visível. Visível. Está onde? Carteira de identidade. Modelada. Modelada. Modelada está onde? Imaginem os senhores, o vizinho que acabou de fazer a calçada e uma criança foi lá e colocou o pezinho. A criança gosta muito de fazer isso. Então a criança modelou o pezinho no cimento ainda fresco. Também é visível, logicamente. Você olhou e viu. Se não olhou para o cimento fresco, não viu nada porque não tem impressão modelada. E vamos para a latente, né? A latente, mais uma vez, está lá numa porta de vidro. Você está vendo a impressão, ela é semivisível por conta da gordura existente nos dedos. Vamos falar assim de uma maneira bem simples. E você tem aqui, eu tenho aqui impressões digitais. Eu estou pegando o tempo todo aqui no quadro. Estão ficando impressões digitais, mas às vezes invisíveis a olho nu.
certo? Então, quando eu cheguei no local de crime, estava na porta da geladeira, uma impressão digital, que provavelmente foi por conta do sangue, então eu digo que, diante do exposto, você poderá afirmar ao juiz de direito, ao chegar ao local de crime, você viu uma impressão modelada. Não, de maneira alguma. Agora, se lá tinha gesso, alguém colocou a mão ali no gesso, o sujeito era um pedreiro, estava trabalhando com gesso e houve um crime. E o gesso ainda mole, ficaram modeladas impressões digitais ou impressão digital. Lá, empurrou, é aquela pressão. A impressão modelada, ela é fixada pela pressão. Então, ficou lá uma impressão modelada. E é visível, certo? No caso da tinta da geladeira, o sujeito não apertou a tampa da geladeira, a porta da geladeira, ela é rígida, ela é dura, ela é sólida. Então, colocou a mão ali, ficou o quê? Uma impressão por sangue, tinta, outro corante, ficou o quê? Uma impressão visível. Então, a 23 está errada. Estamos na 23? Certo. Falsa. Vamos para a 24. Enumere fazendo a relação de acordo com a definição. Certo? Para quem eu dei aula na turma de escrivão, eu coloquei até um termo diferente. Eu coloquei a palavra artificial, mas até eu vou mudar nessa apostila, já mudei nesse exercício, está superficial, que ficou tão errado, que ficou tão grosseiro, que vamos modificar para superficial, como eu já modifiquei. Eu digo o seguinte: enumere fazendo a relação de acordo com a definição. Camada de pele mais superficial e camada de pele mais interna. Então, eu tenho lá derme e epiderme. Não vamos adentrar nesse estudo da pele, mas o que é interessante para a prova: epiderme, a camada mais superficial, essa que você está vendo. A outra camada que vem logo após a derme, que seria mais interna. Logicamente, se nós formos estudar, nós vamos encontrar a hipoderme, mas não vamos levar em consideração tudo isso. Imagine, estou olhando aqui, epiderme, camada que está logo abaixo, a derme, certo? Então, mais superficial, epiderme, que está logo abaixo, derme, certo? Fizemos a relação do 24. Vamos para o 25. O período científico da papiloscopia foi alavancado por diversos estudiosos. Marque com a letra X o nome dessas pessoas. Qual o intuito de eu ter feito essa questão? Eu sei que existem vários estudiosos que ajudaram na história da papiloscopia, na evolução da papiloscopia. Mas eu quero que vocês se apeguem a alguns nomes, como, por exemplo, o médico italiano Marcello Malfighi. Por quê? Ele tem o título, de ter o primeiro trabalho realmente científico em relação à papiloscopia. Mas pode cair na prova outros estudiosos. Aí eu coloquei Félix Pacheco. Tem nada a ver, é um instituto lá do Rio. Juan Vucetich. Esse sim, esse foi o primeiro mesmo a dizer que trabalhou com impressões digitais. Inclusive, a primeira impressão em cadáver, a primeira identificação ela é atribuída a Juan Vucetich, que ele era naturalizado argentino, certo? Então, tem aquele caso, muito famoso de Juan Vucetich, onde ele pega o inspetor de polícia, pega a porta, serra um pedaço da porta e leva para que ele veja aquela impressão que estava ali.
afixada na porta por conta exatamente dessa questão da geladeira que eu falei, o mesmo exemplo de sangue, e ele foi lá e identificou que aquela impressão digital pertencia à mãe da criança. Então a mãe teria matado a criança e ela estava atribuindo esse crime a um vizinho. Francis Galton, também um dos estudiosos. José Engel, também, vamos lá. Hinaldo Menezes sou eu, não tenho nada de estudioso. Marcelo Bonaparte, inventei esse nome. Henri Lagour, também inventei esse. Pourqueny, aí sim, esse foi o estudioso. Paul Malfig, não. Marcelo Malfig, esse sim. Herschel, sim. Foldes, sim. Então, tentem se apegar a esses nomes. Porém, tem esse precursor, né? Esse trabalho que teve com trabalho reconhecido, o primeiro trabalho realmente científico foi esse médico, o Marcelo Malfig, que era italiano. 26. Podemos afirmar que a papiloscopia é mais abrangente que a datiloscopia. Essa questão todos acertaram na sala de aula, não é? Então, para quem não foi meu aluno, vamos fazer aqui o diagrama de Venn. Vamos à matemática. Eu tenho aqui a papiloscopia, certo? Papiloscopia. Eu tenho aqui a datiloscopia, eu vou botar assim somente dati. Aqui eu tenho a quiroscopia e aqui eu tenho a podoscopia, certo? Então, a papiloscopia é o gênero, é o todo. E a datiloscopia, a quiroscopia e a podoscopia são espécies, certo? Então, podemos afirmar que a papiloscopia é mais abrangente que a datiloscopia? Sim, ela é o todo, ela abrange essa divisão que, como eu já falei em alguns manuais, mas não está na nossa apostila, a poroscopia. Vamos para 27. A papiloscopia é dividida em dois grandes ramos, quais sejam datiloscopia e quiromancia. Olha, já falei várias vezes, cuidado na prova, tudo é copia. Datilós, copia. Quirós, copia. Podós, copia. Certo? Quando eu falo que ela é dividida em dois grandes ramos, já menti, porque são três, e digo que a datiloscopia e quiromancia, não existe quiromancia, então a 27 está errada, ela é falsa. Vamos para a 28. Essa 28 é muito fácil. O verticilo não tem delta. O verticilo não tem delta. Será que isso é verdade ou mentira? Verdadeiro ou falso? O quadro está sujo, mas ainda dá para gente terminar. Vamos lá. Tenho uma impressão digital adéltica. Ela não tem delta. Ela é o quê? Um arco. Se ela não tem delta e ela é um arco, logicamente que eu dizendo que o verticilo não tem delta está errado. Porque o verticilo tem o quê? Pelo menos dois deltas, um à direita e outro à esquerda do observador. No mínimo dois. Pode ter mais? Pode. É raro? É. Mas pelo menos dois. Um à direita e outro à esquerda. Ok? Então a 28 ela é falsa. Vamos para a 29. Agora sim, o arco não tem delta. Acabei de falar. A 29 está correta. 30. Presília externa tem delta. As presílias têm delta. O único datilograma
A única impressão digital que não tem delta, lembre-se, é o arco. Lembre-se do índio. O índio tem o arco e flecha, né? Quando a mulher quer reformar a casa, a mulher inventa de fazer o quê? Um arco. Ela procura um lugar qualquer lá na sala, principalmente em apartamento, e faz um arco. O que é que acontece com o arco? A parede fica bem frágil, acaba mexendo na estrutura do prédio, o prédio cai, porque a vizinha de baixo faz, a de cima faz, a outra faz, e o prédio acaba caindo. Então lembre-se, arco relaciona a essa queda do prédio. Não tem presilha, certo? Então o verticilo não tem delta, né? O verticilo não tem delta errado, o arco não tem delta certo. Então, se arco não tem delta, as demais vão ter. Então, quem é que tem? Presilha interna, presilha externa e verticilo. Então, presilha externa tem delta, porém tem que estar do lado direito do observador. Mais uma vez, não cai demais, eu não me canso de falar. Vamos lá, pegar novamente o nome do meu amigo aqui, André Siqueira, Pedro Ivo e Naldo Menezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. O que foi que André observou? Ele pegou, disse que escrevendo de baixo para cima ia ficar aqui. Veia, ok? Pedro Ivo já disse o quê? Que o 3 era o ao contrário. Externa. Aqui I de interna, A de arco e V de verticilo. Ok? Porém, o aluno pode dizer, tudo bem, decorei tudo, André colaborou, Pedro colaborou e o arco não tem, e essa interna e essa externa tem, mas fica à direita ou à esquerda. Externa tem um som de es, né? De S, es. Então, é esquerda. Externa, esquerda. Então, o delta vai estar à esquerda do observador, certo? Pronto. O delta está aqui. Se for direita, o delta, certo? O delta vai estar aqui, né? Ficou errado, mas tudo bem. Pronto, agora. Então, tudo bem. Delta à direita, delta à esquerda. Delta à esquerda, externa. Delta à direita, interna. Ok? Vamos para a questão de número 31. Aí sim, a correlação. Ok? Antes de tudo, eu quero dizer que essa questão eu fiz alterações bem consistentes nessa questão para mostrar a vocês que tem que prestar atenção na questão, senão vai acabar errando. Apesar que o que eu fiz realmente foi até uma covardia com vocês, mas vai ser bom porque vai chamar a atenção de vocês, certo? Vejamos, questão 31. Impressão digital adéltica. Quando eu falo em algo adéltica, eu quero dizer que não tem delta. O que não tem delta é arco, né? Constituída de linhas mais ou menos paralelas e abauladas que atravessam ou tendem a atravessar o campo digital. Então vamos ver. Eu posso ter essa assim, atravessando o campo digital, ok? Isso aqui, um arco. Não tem delta, certo? Pois bem, até aí tá fácil. Agora vamos partir para a questão 31, o enunciado 2, para fazer a correlação. E vejamos, aqui sim, a coisa está bem complicada.
eu vou desenhando e vocês vão percebendo onde foi que eu errei maliciosamente. Datilograma, ou impressão digital, né, que apresenta um delta à esquerda do observador. Então, eu vou colocar aqui um delta à esquerda do observador. Isso aqui é o delta, na verdade. Um delta à esquerda do observador e um núcleo, certo? Aqui são as linhas diretrizes e aqui temos um núcleo. Um núcleo constituído de uma ou mais linhas que, partindo da esquerda, olha só, partindo da esquerda, a esquerda é aqui, certo? Traçando uma linha imaginária aqui, direita, esquerda é aqui. Aí o que é que eu digo? Partindo da esquerda, vão até o centro do desenho. Então eu vou partir daqui, vou até o centro do desenho, certo? Vou até o centro e vou até o centro do desenho, curvam-se, essas linhas curvam-se, formando perfeitas inflexões, que pode ser uma só linha, e voltam ou tendem a voltar ao lado de origem. Então seria isso, né? Percebam onde é que está o erro nesse enunciado. Novamente, ó, datilograma que apresenta um delta à esquerda. O delta está à esquerda do observador, exatamente. E um núcleo constituído de uma ou mais linhas. Até aí está tudo certo. Que partindo da esquerda, não pode jamais partir da esquerda. Tem que partir da direita, certo? Então eu diria que seria assim. Que partindo da direita, vamos lá, que partindo da direita, vão ao centro do desenho, partindo da direita, vão ao centro do desenho, certo? Curvam-se formando perfeitas inflexões, né? Ok? Voltam ou tendem a voltar ao lado de origem, certo? Então, o que foi que eu fiz maliciosamente? Eu coloquei como se fosse partindo daqui. E partindo daqui não daria certo, jamais. Então, esse 2 da questão 31 não daria certo. Não é? Não seria, apesar de apresentar um delta à esquerda, não seria a definição para a presídia externa. Nem o 3 seria uma definição para a presídia interna. O que eu fiz foi uma mistura. E vamos para o 4. Datilograma. Vou apagar aqui. Bom, apagadinha aqui, só para aproveitar. Datilograma, que é caracterizado por ter um delta à direita e outro à esquerda. Um delta à direita e outro à esquerda, certo? Delta à direita e outro à esquerda. Olha só, novamente uma casca de banana do observador e um núcleo de forma variada. Esse núcleo de forma variada, ele pode ser ovoidal, circular, entre outros, apresentando pelo menos uma laçada à frente de cada delta. Uma laçada não é, prestem atenção, quando eu falo sempre, verticilo está intimamente ligado à linha curva. Linha curva. Então, para essa definição, seria aqui uma linha curva aqui à frente e outra linha curva aqui desse lado, ok? Certo? Então, novamente, a definição está errada. Então, só temos correta a definição do arco, né? Quando eu digo impressão adéltica, constituída de linhas mais ou menos paralelas e abauladas que atravessam ou tendem a atravessar o campo digital. Tirando essa questão, as demais eu não posso fazer a correlação porque estão
erradas, certo? Isso foi apenas para que os senhores fiquem alertas para que não errem, certo? Essa questão. Então, joguei, foi um jogo sujo, mas o intuito era para que vocês despertassem para esse grande detalhe. Linha curva e lançada livre. E de onde partia essa linha, certo? Se a presilha é externa, a linha vai ter que partir da direita e fazer isso. Se a presilha é interna, a linha vai partir da esquerda para a esquerda, voltando, não é isso? Parte daqui, vai até a direita, sempre volta, ok? Então, prestem atenção, porque a questão vai ser mais ou menos assim, para que vocês prestem atenção nos conceitos. Se apeguem a cada palavra do conceito. Se não for assim, vocês vão errar a questão, ok? Então, vamos partir para outra questão. Agora, Bruno, por favor, mostra esse desenho aí. De acordo com a figura abaixo, responda às questões 32 e 33. Como estamos olhando diretamente para o dedo, olhem para o dedo de vocês aí. Vocês que estão em casa, olhem. Estamos diante de um desenho digital. Eu estou dizendo que eu estou olhando diretamente para o dedo. Dedo. Dedo começa com DE, DE de desenho digital. Ok? Então, o enunciado está correto. Vamos lá na 33. Olhando para o dedo, diríamos que é uma presilha externa. Olha só, faz de conta que você está em casa, você está vendo isso bem ampliado, mas você diz, rapaz, eu ainda não consigo diferenciar o que é interno, externo, não sei onde é que está esse danado desse delta, mas vamos à frente. Olhando para o dedo, diríamos que é uma presilha externa, porém, depois de devidamente colocado em um suporte, irá se transformar em uma presilha interna. Você diz, eu não consigo visualizar nada, então essa questão já era. Dancei. Não é bem assim. É só usar a inteligência que você mata essa questão. Vejamos. Quando você está no trânsito, você está dirigindo ou você está na cadeira do carona ou lá atrás, nas outras cadeiras, no banco traseiro, né? Você lá vem atrás do veículo que você está ali sendo conduzido, uma ambulância. Você olha para o retrovisor e você lê perfeitamente ali o nome ambulância. Quando você desce do carro, que você olha para o nome ambulância, está ao contrário. Por quê? Porque olhando para o espelho, você vai ver o contrário. Então, se ele tivesse escrito lá ambulância, quando você estivesse dirigindo, que ele viesse atrás de você pedindo para passar, você iria olhar pelo retrovisor e dizer, que danado é aqui esse carro? Não sei, tem um nome estranho aí. Logicamente que pelo costume, pelo dia a dia, iríamos saber que isso era uma ambulância. Polícia também, carros de polícia, está lá ao contrário. Então, a mesma coisa acontece no desenho digital. Você olha aqui nesse desenho e você está vendo, eu estou vendo aqui, apesar de estar sem óculos, e fui eu que fiz a questão, mas tudo bem. Olhando diretamente nesse dedo, estou olhando para esse dedo, eu estou vendo que tem um delta à direita, à minha direita, que eu sou observador. Se eu estou olhando ali, aqui é a ambulância. Eu estou olhando aqui, tem um delta à direita, certo? Eu estou vendo esse delta aqui, à minha direita.
Aí eu digo, como estamos olhando diretamente para o dedo, estamos diante de um desenho digital, beleza. Na 33, olhando para o dedo, diríamos que é uma presilha externa. Está errado. Seria uma presilha interna. Mas vamos supor que isso caia na questão na prova e você tenha que usar apenas o raciocínio. Porém, depois de devidamente colocado em um suporte, certo? Irá se transformar em uma presilha interna. É como o nome ambulância. Você está olhando aqui para o dedo e ele diz que é uma presilha externa. O errado é isso. Se eu estou olhando para aqui e olhei e estou vendo o delta à direita, então será uma presilha interna, ok? Deixe-me aumentar aqui. Deixe-me aumentar aqui. Pronto. O delta está à direita, à minha direita. Então, é uma presilha, olhando no dedo, seria uma presilha interna. Se eu coloco isso no suporte, vai virar o contrário. Vai virar uma presilha externa. Aqui eu digo, olhando para o dedo, diríamos que é uma presilha externa. Está errado nisso aí, porque é uma presilha interna. Porém, depois de devidamente colocado em um suporte, irá se transformar em uma presilha interna. O enunciado está correto em relação se fosse uma presilha externa, mas olhando aqui a gente percebe que o delta está à direita, certo? Não iremos colocar figuras na prova, provavelmente, certo? Mas atentem para isso. O que a gente vê do dedo, eu estou vendo aqui, olha, o delta está aqui, à direita, certo? Delta está aqui. Só tem um que está aqui. Quando eu viro, olha, ele passou agora para o lado de lá. Repetindo, vamos lá, vamos fazer aqui. O delta está aqui, olha o delta aqui. Está à direita, não é isso? Agora eu vou colocar essa impressão aqui. Aí eu vou fazer o quê? Virar o dedo e colocar o dedo aqui. Quando eu colocar o delta, passou para onde? Para a esquerda. Entenderam? Beleza. Questão de número 34. Certo aluno dessa turma percebeu que o seu datilograma apresenta algumas linhas brancas. Podemos afirmar que essas linhas brancas são conhecidas como linhas albodatiloscópicas. Perfeitamente. Eu falei na sala de aula rapidamente sobre esse assunto. Se vocês perceberem, mulheres, pessoas que engordaram e depois emagreceram, geralmente elas têm na sua impressão digital o datilograma, se você observar na carteira de identidade, algumas linhas brancas. Por quê? Aqui eu tenho as cristas representadas pelas linhas pretas e os sulcos representados pelas linhas brancas. E vocês vão ver aqui, ó, passando por aqui, certo? Fazer até assim com o dedo. Vou encher aqui de linha para vocês perceberem. Certo? E vocês vão ver algumas linhazinhas assim. Não sei se vocês estão percebendo aí, em casa. Mas Bruno vai usar o recurso da informática para melhorar. Então, vocês vão perceber, às vezes, alguns desenhos, algumas linhas assim, certo? Cruzando, tendo essas formas aqui. Ok? São linhas brancas também, chamadas de albodatiloscópicas. Datilos, dedos, e albo, brancos, certo? Lembre-se de albinos. Aí diz assim na questão 36, linhas albodatiloscópicas também podem ser chamadas de linhas albopapiloscópicas. Logicamente, por que papiloscópicas? Referente às papilas que podem estar presentes onde? Na extremidade dos dedos, na falangeta, datiloscopia na palma da mão, quiroscopia na planta dos pés, podoscopia, certo? Lembrando que papila, você pode ter até
O mamilo é uma papila, é uma saliência, né? Saliência é papila, mas a gente está estudando em papiloscopia essas três. Vamos lá, Patrícia. Patrícia é uma aluna, né, da turma de escrivão 5, né? Até uma aluna dedicada que pergunta muito. Vamos lá, Patrícia. Patrícia teve um corte no polegar direito produzido por uma faca. Patrícia estava na casa dela, preparando um churrasco, e, de repente, Patrícia cortou o dedo, né? Podemos afirmar que ela tem uma cicatriz e que o numeral que representa a cicatriz na datiloscopia é o 5. Vê bem, olha só, Patrícia estava preparando a carne para o churrasco quando, de repente, chegou alguém atrás dela, ela prestou atenção, olhou para trás, alguém falou com ela e ela cortou-se. Seguindo aquela regra, 1, 2, 3, 4, os tipos fundamentais. Lá vamos novamente. André, de novo. André, Pedro Ivo e Hinaldo, dizendo que externa é esquerda. Certo? Então, 3, né? Se juntaram e fizeram isso aqui para você decorar. É André, toda vez eu esqueço. André Siqueira, da AP2, agente de polícia 2, Pedro Ivo, papiloscopista, e Hinaldo Menezes. Pronto. Então, esses aqui são os tipos fundamentais: arco, presídio interno, presídio externo e verticilo. E temos aqui o numeral 5 representando a cicatriz. Opa, cicatriz. Representando a cicatriz. E temos o 6 representando a amputação. Eu repito isso várias vezes, pessoal, porque na hora da prova, de repente, a gente marca uma bobeira e a gente erra uma questão bem simples. Eu estava fazendo um laudo com um colega meu, o Papa da papiloscopia, Alexandre Brito, e ele de repente perguntou a mim: Hinaldo, qual o numeral que representa a cicatriz? Assim, de repente. E eu fui pego de surpresa e na hora eu titubeei, 5 ou 6. E pior, eu cheguei para ele, em vez de eu dizer 5 ou 6, eu disse: eu esqueci. Certo? Mas tem uma fórmula fácil e eu crio essas formulazinhas. O que é maior, uma cicatriz ou uma amputação? Logicamente que uma amputação. Então, a amputação vai receber uma nota maior e a cicatriz vai receber uma nota menor. Então, se esses 4 são os tipos fundamentais e aqui existe o tipo, né, acidental, então, logicamente que seria 5 ou 6. Mas, na hora, você dá um branco e você esquece. E você não pode dar um branco e você, na prova, esquecer. Então, eu digo que o numeral que representa a cicatriz é o 5. Beleza? Correto. Mas será que a questão toda está correta? Eu digo que Patrícia teve um corte no polegar direito, produzido por uma faca. Podemos afirmar que ela terá uma cicatriz? Será que todo corte que você levou até hoje na sua vida, que eu tenho certeza que você levou muitos cortes quando era criança, será que todo corte gerou uma cicatriz? Se você olhar para a sua mão, para os seus dedos, você vai observar que talvez você não tenha nenhuma cicatriz. Então, para que gere uma cicatriz, tem que ter uma profundidade de 2 milímetros. Se a questão dissesse assim: Patrícia levou um corte produzido, teve um corte produzido por uma faca, e esse corte, essa faca penetrou 2 milímetros, certo, do seu dedo, então podemos afirmar que teve uma cicatriz, aí sim, tranquilamente. Poderíamos afirmar isso aí, mas o enunciado não diz isso. O enunciado diz que ela levou um corte produzido por uma faca e que podemos afirmar que ela terá uma cicatriz. Não, está errado. Agora, e que o numeral que representa a cicatriz na datiloscopia é o 5? É. Então,
o enunciado é falso. Vamos para 38. A podoscopia, podopé. A podoscopia obedece aos princípios fundamentais da ciência chamada papiloscopia. Vimos naquela macrodivisão, né? Naquela divisão, na verdade, temos aqui, vamos sair do diagrama de Venn e colocar aqui, papiloscopia, abrangendo, a papiloscopia abrangendo dedo, datiloscopia, temos abrangendo a palma da mão, quiroscopia. Eu estou escrevendo aqui, que se não der tempo de Bruno editar isso aqui, já dá. Se der, ele vai fazer isso aqui bem bonitinho para vocês. Vamos ver se dá tempo. Quiroscopia, e nós temos aqui a podoscopia. Podoscopia. Certo? Então, se a papiloscopia ela tem como princípios fundamentais o VIP, a variabilidade, a imutabilidade e a perenidade, se ela é um todo e obedece a esses princípios, logicamente que a datiloscopia, certo? A datiloscopia, a quiroscopia, podoscopia obedecerão a esses princípios, certo? Então, a podoscopia obedece aos princípios fundamentais da ciência chamada papiloscopia. Essa é a questão número 38, verdadeiro, ok. 39. Estamos acabando. O delegado de polícia enviou ao IITB, Instituto de Identificação Tabajimbuí, uma impressão digital contida em uma carteira de trabalho e previdência social, aquela famosa carteira de trabalho, em nome de Maria Bonita, para que a mesma fosse periciada. Logicamente que não Maria Bonita, e sim a carteira, certo? O perito papiloscopista Inaldo Menezes localizou o prontuário civil em nome de Maria Bonita. Então vamos lá. O delegado de polícia, desconfiando de alguma coisa na carteira de trabalho de Maria Bonita, enviou essa carteira para o Instituto de Identificação. O perito papiloscopista Inaldo Menezes localizou o prontuário civil em nome de Maria Bonita. Inaldo Menezes foi até o arquivo com esse nome, Maria Bonita, deu busca, encontrou, trouxe um prontuário. Então, vem lá o enunciado. Diante do enunciado, podemos afirmar que a impressão contida na carteira de trabalho é impressão questionada e que a impressão contida no prontuário civil é impressão padrão. Essa é a 39. Vamos lá. O que vem a ser uma impressão questionada e o que vem a ser uma impressão padrão? É comum a gente ouvir por aí as pessoas dizendo assim, pronto, vamos falar de uma maneira bem simples. Questão número 1. Questão número 2. Estamos na questão de número 39. A questão faz o quê? Uma pergunta, né? Na prova, pergunta. Então, paira uma pergunta sobre a questão. Questionar é perguntar. Eu estou sendo questionado, eu estou questionando você. Então, questionar é perguntar. Se questionar é perguntar, esse documento que recai sobre ele uma dúvida, uma questão, uma pergunta, vai ser o documento questionado. Documento questionado. Está aqui mesmo. Questionado. Se esse documento questionado contém uma impressão digital, onde o Instituto de Identificação vai periciar essa impressão
digital que está posta nesse documento, então essa impressão é a impressão questionada. Paira sobre ela uma pergunta, e a pergunta é se pertence ou não, a quem pertence, é essa dúvida, certo? E lá no Instituto de Identificação vai ter prontuário civil, vai ter individual datiloscópica, vai ter identificação criminal, vai ter índice nominal, que são documentos que fazem parte do Instituto de Identificação Tavares Buril. Esses documentos são chamados de padrão. As impressões contidas nesse documento são as impressões padrão, as que fazem parte do Instituto de Identificação. Porém, os documentos para receber esse título de documento padrão ou uma impressão padrão são documentos oficiais. Por exemplo, o Detran. O Detran, ele tem impressões digitais lá no banco de dados dele? Tem. Outro exemplo é o Cotel. O Cotel, quando recebe o preso, ele coleta a impressão digital desse preso. Agora, né, eu acredito que vai ser com esse censo nos presídios, o censo presidiário, acredito que todos os presos vão ter essas suas impressões coletadas. É interessante, né? O sujeito está preso em flagrante e acha-se que é constrangimento coletar as impressões dessa pessoa. E eu não entendo, depois, no futuro, o sujeito está em um presídio e vai poder coletar. Não é constrangimento, certo? E antes era, por quê? Certo? Impressão digital tem que olhar por esse ângulo. Quem está preso está tendo sua impressão digital coletada, não há constrangimento nenhum. Constrangimento é eu bater no rosto do preso, é eu xingar o preso. Agora, o preso mata alguém, certo? O preso mata um juiz de direito. Aí recai sobre esse preso o manto da impunidade. Ninguém toca nesse preso, ninguém pode coletar a impressão desse preso. Não, de jeito nenhum, porque é inconstitucional. Agora está lá o censo. Mas você, para votar, você vai ter, aqui em Pernambuco, você vai ter um prazo agora para se dirigir. Milhões, né, de recifenses vão ter suas impressões agora coletadas, se quiserem votar. Então, você vai ter que ir lá e colocar sua impressão digital, ou suas impressões digitais. Não há constrangimento nenhum. Mas se eu matar alguém, vai pairar sobre mim esse manto da impunidade, ninguém pode tocar em mim, ninguém coleta impressão digital nenhuma, que é constrangimento. Isso é o que eu não entendo no Brasil. Mas deixando isso para lá, que eu tenho um trabalho escrito a esse respeito, vou publicar lá no site e espero que vocês leiam quando vocês já tiverem tomado posse. E vamos lá. Eu digo que, voltando ao assunto, que até me perdi, que eu fico contrariado quando eu falo nisso, mas tudo bem. Aí eu digo, a impressão contida na carteira de trabalho é impressão questionada. Ah, sim. Aí eu estava falando sobre o Cotel. Então, o juiz, o delegado, mandou uma impressão que paira sobre ela alguma questão, alguma dúvida. E o Instituto de Identificação já passou por alguns momentos que diz assim, eu não tenho impressão digital dessa pessoa. Mas o Cotel tem, ele está preso lá no Cotel, foi preso e lá tem uma impressão digital. O Instituto de Identificação requisita esse documento, a famosa folha de rosto, e tem lá a impressão digital no arquivo deles e eles mandam envio para o Instituto de Identificação. O Instituto faz essa perícia entre documento do Cotel, que é um documento oficial, e o questionado, certo? Então, impressão questionada é a impressão que paira dúvida sobre ela. Impressão padrão é a que está lá no Instituto de Identificação ou outro órgão público. E você pode perguntar, mas não, se acontecer a situação, o sujeito tem uma carteira de identidade, o delegado está com dúvidas, envia para o Instituto de Identificação. Aquela carteira de identidade não é um documento padrão? Não é um documento público? Não.
paira sobre aquele documento uma dúvida. Quando pairar uma dúvida sobre esse documento, ele vai ser o documento o quê? Questionado. No caso, uma impressão digital que está ali, que o Instituto vai fazer perícia sobre impressões digitais, certo? E o Instituto vai dizer o quê? Impressão questionada, a impressão que foi enviada, impressão padrão, é a que está nos arquivos do Instituto de Identificação, ok? Então, acho que ficou claro, né? Então, a impressão contida na carteira de trabalho é impressão questionada, beleza. E que a impressão contida no prontuário civil é impressão padrão, beleza, tá tudo certo. Vamos para a 40. Para que seja procedido um confronto papiloscópico, o perito papiloscopista leva em conta os pontos característicos que são particularidades morfológicas. Olha, isso é interessante. Particularidades morfológicas, minúcias, certo? Tem o mesmo significado. Então, vamos lá. Eu tenho uma impressão digital. Certo? E lá vão aqui, certinhos. Chegando aqui, e eu chego e pergunto a algumas pessoas. Isso aqui está o delta, os bracinhos do delta, né? As linhas diretrizes, marginal e basilar, e eu tenho isso aqui. Eu pergunto, que tipo fundamental é esse? Isso aqui é uma presilha? Isso aqui é um arco? Só a título de curiosidade, é um arco apresilhado? Tem essa forma aqui, tá ali no meio aqui, ó, de raquete, né? O que será isso? Suponhamos que alguém dentro do Instituto de Identificação dizendo que tem que ter pelo menos uma laçada livre à frente do delta, diga, isso aqui é uma presilha. Uma presilha. Ela é interna ou externa? O delta está à esquerda do observador. Se está à esquerda, ela é externa, certo? Mas chega alguém e diz, não, isso aqui é o que se chama de arco apresilhado. Arco apresilhado. E agora? Aí você diz, agora eu não entendo. Você diz que isso é uma ciência que chega a ser a conclusão, a identificação das pessoas, dando uma margem de 100%, então 0% de erro, mais até que o próprio exame de DNA, e como é que um disse que era arco e o outro disse que era presilha. Tem uma coisa interessante nisso aqui. Quando essa impressão chegar para que eu faça um confronto com outra impressão, eu já vou raciocinar em cima disso. Será que alguém disse que será arco? Arco é o que? Representado pelo numeral 1. E a presilha externa? Aí eu vou o quê? 1, 2, 3, 4. 4, vamos fazer a veia ou a veia de cima para baixo, né? Aquela técnica. Externa está aqui, 3. Externa de esquerda. Então, um vai dizer que é o arco, numeral 1,
e o outro vai dizer que é o 3. Então, já vou para o arquivo levando em consideração que essa impressão pode ser ou 1 ou 3. Achei a impressão digital. Achei essa aqui e trago para fazer um laudo. Mas, Rinaldo, alguém disse que era 1 e alguém disse que era 3. Sim. Nesse momento agora, para mim, não vai importar mais se é 1 ou se é 3. Aqui eu vou perceber que tem um pontinho aqui, apesar que pontos a gente nem, Alexandre Jorge mesmo nem gosta de fazer laudo levando em consideração pontos, mas às vezes existem pontos muito nítidos aqui isolados que vale a pena marcar. No meu ponto de vista eu marco. Agora, quando tem muitos eu deixo. Essa linha veio aqui e parou. Aqui teve essa bifurcação. Aqui nós temos essa raquete. Aqui nós temos isso aqui. Aqui outra bifurcação. Essa linha veio aqui, parou aqui, aqui. Essa mesma coisa. Aí aqui a gente pode ter aqui isso aqui, mais uma aqui. Nós podemos ter isso aqui, certo? Então, essas figuras são denominadas de pontos característicos, certo? Pontos característicos. Então, eu digo, para que seja procedido um confronto papiloscópico, o perito papiloscopista leva em conta os pontos característicos, que são particularidades morfológicas. Então, eu vou fazer, como vocês já viram, eu saio, tenho duas impressões, aí eu marquei isso aqui. Aí, vamos começar por aqui, da direita para a esquerda. Aí eu chego aqui e vi esse pontinho aqui. Aí eu coloco aqui. Tem mais esse. Aí eu vou, coloco uma setinha aqui e 2. Tem mais esse aqui. Uma setinha e 3. Certo? E vou marcando. 4, 5, 6, 7, 8. Quantos eu achar. Tem um número onde a lei exija, não existe lei no Brasil que exija essa quantidade aqui. Quem disser é mentiroso, certo? Existe um matemático chamado Baltazar, que ele faz uma projeção em cima disso aqui, e diz, se tiver 12 pontos, você só vai poderia encontrar 2 seres humanos com as impressões iguais em 1 trilhão e não sei quantos bilhões. Como isso não existe, é considerado impossível. Matematicamente a gente está falando. Mas, de repente, eu faço isso. Olha. Eu faço isso. Eu não marco nada. Certo? Eu tiro tudo isso aqui. Essas setinhas, isso aqui. E eu vou e faço um laudo. O juiz pergunta a mim, a impressão digital tal pertence realmente a fulano de tal? E eu digo sim. Sabe quantos eu marquei nessa resposta? Quantos pontos? Nenhum. Não marquei nada. Nada. Mas eu duvido, eu coloco minha vida em jogo se alguém chegasse para mim e dissesse que eu estava mentindo. Porque ele não vai provar de jeito nenhum. Porque quando eu disser que essa impressão digital pertence à pessoa, ela é igual àquela. O juiz está me apresentando uma impressão digital que está posta em um certo documento, que é a questionada. Enviou para mim. Eu olho a impressão digital no arquivo, trago uma impressão, faço a comparação, não marco nada de ponto e digo é ele. Pode chegar um perito do FBI que ele não tem coragem de dizer que não é, certo? Então, essa coisa de número de pontos, isso não existe. O que existe é a certeza, certo? Eu posso ter aqui, só 2 pontos aqui, mas eu tenho mais um dedo, como isso acontece com cadáver podre. Aí no outro dedo eu encontro mais 3 pontos, no outro dedo eu encontro mais 2 pontos, coincidentes, e afirmo que é a pessoa. E nem por isso eu estou errado, certo? Então, para que seja procedido o confronto papiloscópico, o perito papiloscopista leva em conta os pontos característicos. Perfeito. Que são particularidades morfológicas,
Certíssimo. Questão de número 41. Linha curva e laçada livre são palavras sinônimas. Estamos no 41, né? Não. Linha curva, a gente já falou que a gente faz o elo, a ligação com verticilo. E quando falamos em laçada livre, estamos falando de presilha interna e externa. Linha curva e a laçada. Certo? Ok? Vamos lá. 42. Na elaboração de um laudo, em tese, é necessário existir pelo menos uma impressão questionada e uma impressão padrão. Vejamos. Nós temos aqui o que a gente vem falando o tempo todo sobre documento padrão e documento questionado, né? Impressão padrão e impressão questionada. Para que se faça um laudo, tem que parar dúvida sobre alguma coisa, certo? Então, o delegado, o juiz, o promotor, seja quem for, vai enviar uma impressão e vai dizer, olha a impressão digital nesse documento, existe uma questão sobre esse documento, uma pergunta, e vai ter que ter um documento padrão. Então, tem que ter essa coisa, esse elo, ligação, essa correlação, impressão questionada e impressão padrão. Então, na elaboração de um laudo, em tese, é necessário existir pelo menos uma impressão, pelo menos uma tem que ter, né? Questionada e uma impressão padrão. 42, beleza. Vamos agora para a questão 43, né? Impressão padrão é a contida em todo documento oficial ou em um documento oficial, certo? Impressão padrão é a contida em todo, pode colocar, documento oficial. Então, está perfeito isso aí, a 43. Vamos para a 44. Papilas são relevos encontrados na epiderme, aquela parte mais externa. Foram descobertas pelo médico italiano Marcello Malfighi em 1664. Olha, tenham muita atenção no nome desse sujeito, certo? Desse grande médico italiano, certo? Que o grande trabalho, certo? O grande marco foi o trabalho dele. Então, essa 44 está correta. Vamos lá. 45. Juan Vucetich foi quem criou o nome datiloscopia. Porém, esse nome veio a substituir o nome iquinofalangometria, anteriormente usado por ele. Esse nome é bem grande, né? Que é a medição, né? O que está, né? Metria, medição, falange, certo? Essa medição da falange, anteriormente ele usava esse nome, iquinofalangometria, que hoje em dia eu vejo que as pessoas acham datiloscopia difícil de pronunciar, papiloscopia acham difícil de pronunciar, imagina iquinofalangometria. Então, ele mudou, ele antes tinha esse nome iquinofalangometria, mudou para datiloscopia. Então, ele substituiu, então está perfeita essa questão. Vamos para a questão de número 46. Em 1909, a datiloscopia foi adotada pelo Estado de Pernambuco com a criação do Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, hoje chamado de IITB, Instituto de Identificação Tavares Buril. Essa questão é verdadeira e ela está mais a título de curiosidade até, porque muitas pessoas perguntam, quando foi que apareceu a datiloscopia aqui em Pernambuco e o Instituto de Identificação, quando é que ele foi criado, né? Então, ele tinha esse nome de Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, certo? Isso a gente pode verificar no Código de Processo Penal, né, que falam dos órgãos de estatística criminal ou repartições congêneres,
né, que eram os gabinetes de identificação, e hoje são chamados de institutos de identificação em todo o Brasil. Então, o de Pernambuco foi criado em 1909, ok? Então, eu desejo para os senhores boa sorte, estudem a prova. Coloquei 46 questões, que é um grande resumo, vai ajudar muito a todos vocês na prova. Se dediquem, prestem atenção nesse vídeo, nessas dicas, porque já faz tempo que vocês tiveram aula de papiloscopia e acredito que se vocês prestarem bem atenção a esse vídeo, vocês vão se dar bem na prova. Espero e tenho a certeza que todos passarão, mas o que eu desejo mesmo é que todos obtenham a nota máxima, certo? Um grande abraço a todos vocês e se tiverem dúvida, está lá no site Dúvidas. Você escreve e essa dúvida vai cair diretamente no e-mail. Ou se quiser, lá também está o e-mail, mas posso repetir aqui, Bruno pode colocar, professor Rodrigues, professor R, outro R, Rodrigues, @hotmail.com, que eu responderei a todas as dúvidas com o maior prazer. Ok? Boa sorte.